Sinceridade com o consumidor. Por um acaso você já teve a experiência, já sofreu essa experiência de passar por uma loja e ver uma plaquinha que dizia tudo por 50% de desconto? Naturalmente, uma dessas plaquinhas que as lojas costumam usar, principalmente as lojas físicas, isso é algo que já não traz assim um grande impacto, porque afinal de contas algo que a gente acaba percebendo que na medida que adentramos em uma loja com uma plaquinha como essa, acabamos nos percebendo que essa certa loja que está fazendo esse tipo de propaganda, ela simplesmente está usando só uma plaquinha de 50% de desconto e os seus produtos internamente acabam correndo o mesmo preço da grande maioria, ou seja, é uma propaganda enganosa. Esse tipo de propaganda acaba sendo feito de uma maneira tão errada que isso acaba impactando de uma forma tão negativa tanto para a loja, e o consumidor em si, ele tem uma ferramenta que ele consegue simplesmente acessar a ferramenta de busca e ele consegue verificar a veracidade dessas ofertas, dessas promoções com alguns cliques somente. Então, se você tem feito isso no seu mercado, com o seu negócio, é muito interessante que você reveja isso. Afinal de contas, esse tipo de propaganda ele não costuma repercutir de uma maneira positiva. Alguns tipos de propagandas que acabam sendo feitas também, principalmente no meio que eu me refiro, onde eu quero levar esse assunto aqui, é no ambiente virtual. Algumas propagandas informando o seu consumidor pela metade do preço, 50% de desconto, né? Preço mais baixo. Que mais tipo de propaganda que às vezes acaba sendo falada? Somente hoje, entrega 24 horas. Esse tipo de propaganda, ele geralmente gera uma certa desconfiança na cabeça do consumidor, que ele tem sim a probabilidade de estar indo pesquisar isso daí mais a fundo, e na medida que ele acaba descobrindo que esse tipo de propaganda não é verdade, isso pode repercutir de uma maneira muito mal. E isso sem falar das lojas online, das lojas virtuais, que acaba fazendo certos tipos de promoção e de repente, sem ter uma noção, uma dimensão de como que isso vai repercutir, de repente sai até fora um pouco, né? E acaba sofrendo bastante dificuldade de entregar esses tipos de produtos. Uma das lojas, um estilo de comércio online que acaba sofrendo bastante com isso já faz um tempo, e é assim, muito interessante que haja uma mudança. Esse tipo de modalidade que eu me refiro é a modalidade de loja virtual em dropshipping. É um tipo de comércio que trabalha sem estoque. É um tipo de pessoa que ela simplesmente tem uma loja virtual, e esse estilo de comércio ela efetue a propaganda, ela possui a loja virtual, o cliente faz a compra pela loja virtual dele, e na medida que o dinheiro vem na mão dele, aí sim ele faz o pedido, e o pedido, a loja que ele comprar fica responsável de entregar o produto na casa do cliente. É um estilo de comércio que, na minha opinião, é muito inteligente. Só que, na medida que isso vai acontecendo, o único detalhe que possa sofrer uma certa melhoria é simplesmente o prazo de entrega, porque esse tipo de comércio, assim como é muito rentável e muito inteligente, na minha opinião, é algo que precisa ser muito bem estudado, muito bem, assim, de uma maneira minuciosamente,
estudada, porque isso corre sérios riscos de simplesmente deixar o cliente na mão. E quando o cliente ele fica na mão, ele tem três possibilidades, três ferramentas que ele consegue, de uma certa maneira, denigrir a imagem dessa loja virtual, e simplesmente isso acaba sendo como se fosse um suicídio para a loja. E essas três possibilidades que ele tem de se fazer isso, a primeira é simplesmente recusando a compra. Ele simplesmente deixa de comprar. A segunda gera uma certa desconfiança. Mesmo ele tendo essa desconfiança, ele simplesmente ele vai pesquisar, mas pode comprar. E a terceira, que eu acho, a minha opinião, que é uma das piores, ele corre o risco de ir numa comunidade, de repente nas mídias sociais, e abrir esse assunto para mais pessoas. Com isso, nada tem um poder tão imenso como um cliente que ele foi atendido de uma maneira insatisfeita. E dependendo desse nível de insatisfação, de um jeito que for anunciado em uma rede social, a quantidade de pessoas, essa notícia acaba sendo como se fosse um verdadeiro fechar de portas para o comércio que age dessa maneira. Um outro tipo de coisa que as pessoas às vezes acabam caindo, um certo erro que as pessoas acabam fazendo no marketing digital é abusar da boa fé das pessoas. Na medida que as pessoas passam certos tipos de informações no ato que estão efetuando seus cadastros para fazer a sua compra numa loja virtual, algumas dessas lojas elas agem de certa maneira que pegam a informação do consumidor e simplesmente vende para outros consumidores, para que esses consumidores também ofereçam certos produtos, só que isso, igual eu falei na regra anterior, foi na primeira regra de ouro, isso invade a experiência do consumidor e o consumidor ele não está preparado para receber uma oferta de um lugar que ele não fez o cadastro. E se for, na minha dica, né, se você for fazer uma coisa como essa, a minha dica que eu te dou é que não faça. Isso não é aconselhável. Mas se mesmo assim você tiver interesse de fazer, eu acho que tudo tem um jeito de se fazer e um jeito que de repente vai repercutir de uma maneira menos pior, né? Se você sofrer uma certa vontade de fazer isso, é muito interessante que você coloque um texto e uma checkbox no seu site dizendo que se por um acaso esse seu consumidor ele concorda em receber ofertas de seus parceiros. Assim, fazendo isso, de repente você está se livrando um pouco daquela repercussão negativa que isso possa gerar. Mas em outras palavras, é muito interessante que você não coloque a sua empresa em risco, porque um tipo de comunicação como essa, isso pode repercutir de uma maneira totalmente negativa para a sua marca. Só para encerrar essa regra, eu quero enfatizar aqui com você que fazer isso, fazer uma propaganda enganosa, além de ser um crime na internet, é um suicídio para a sua empresa. A próxima regra que eu vou falar é pense em pessoas.